Bom dia, o pessoal está chegando. Desculpa, mas eu já expliquei que eu tenho miopia, eu não consigo ler o que está escrito aqui na tela, porque meu óculos é para manter uma certa distância, e se eu tiro eu também não enxergo. Então eu peço desculpa às pessoas e sempre falo, quem quiser conversar comigo, me procure pelo WhatsApp ou deixe mensagem no meu direct, porque dali eu respondo, aqui eu não tenho condição. Hoje eu venho trazer um assunto para vocês que é sobre a numerologia empresarial. Muitas pessoas me perguntam, né, me falam sobre esse assunto, né, a importância. Aliás, a numerologia, ela é importante em todos os aspectos, não é? Desde a educação dos nossos filhos até dentro da nossa casa, né, como harmonizar a nossa casa e como harmonizar também a nossa empresa. Quando se fala de numerologia empresarial, se fala de um assunto muito, não digo polêmico, mas é um assunto onde as pessoas não têm assim uma visão, né? A pessoa ela abre uma empresa e ela quer que essa empresa funcione. Então, na cabeça dela, ela vai procurar um numerólogo para fazer uma numerologia empresarial, para dar a ela, né, um nome auspicioso para uma empresa, e para que essa empresa possa prosperar. Porém, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. As coisas não são tão fáceis assim, né? Bastar você só nomear e acabou. Não. Existe uma necessidade da pessoa que está fazendo uma numerologia empresarial ou está buscando uma melhora dentro da sua empresa, fazer o seu mapa de numerologia. Porque perceba, imagina se bastasse eu dar para vocês uma empresa com um nome bom. Né? Então, cada um me procura, eu digo, olha, a sua empresa, você pode usar esse nome, porque assim, a pessoa tem que passar o nome para eu fazer os cálculos, né? Isso tem que ter energia do cliente, isso não pode ser inventado por mim, porque não tem nada a ver, o cliente é que tem que passar. Então, eu faço os cálculos, eu faço a numerologia empresarial, e eu digo para o cliente que beleza, essa loja aqui ela vai vender horrores dentro dessa marca que está aqui. Tudo bem, a pessoa vai lá, faz um letreiro, coloca aquilo lá, faz a marca e a loja não vende. Ninguém entra ali, a loja não vende. Por quê? Porque o problema maior está com a pessoa que está gerindo essa empresa. Esse aqui é o problema maior. Então não adianta, por exemplo, eu tratar na minha casa num feng shui, digamos assim, se eu não trato de mim. Eu vou desequilibrar tudo. A mesma coisa a empresa. Então, de nada adianta eu dar à empresa um excelente nome se a pessoa não faz o mapa dela, não procura saber onde estão os seus desequilíbrios para que a pessoa possa harmonizar a sua vida. Então, ontem eu estava falando sobre uma coisa importante que são os arcanos que nos regem. Não é? De tempos em tempos a gente tem uma mudança de arcano na nossa vida. Não é só o arcano que muda, é o nosso ano pessoal, o nosso mês pessoal, não é? Os nossos momentos decisivos, os nossos ciclos de maturidade. Existem vários aspectos ali que vão mudando na nossa vida, fazendo com que às vezes a gente não tenha um entendimento de por que eu estava desse jeito e agora eu estou desse jeito aqui, não é? Então, por isso é necessário o mapa para a gente compreender, porque aí a gente tem que mudar a estratégia. Tudo da gente depende disso. Mudar a estratégia a partir do momento que as nossas vibrações mudam. E as pessoas não conseguem fazer isso porque elas não têm o mapa, elas não têm esse entendimento, não é? Então você imagina uma empresa gerida por uma pessoa desequilibrada financeiramente. Você imagina, né? Uma pessoa que não sabe administrar o dinheiro. Essa empresa vai dar lucro? Não vai. Então ela pode ter um nome perfeito, um nome auspicioso, pode ter um letreiro maravilhoso, piscando, tudo ali, mas ela não vai para frente porque há uma necessidade da pessoa trabalhar esse harmônico dentro dela. E isso só a numerologia vai fazer. Eu sempre gosto de contar uma história que aconteceu há muito tempo atrás numa cidade que eu morei, do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Petrópolis. Na frente da minha casa, eu morava numa vila, e na frente da minha casa tinha um self-service. E esse self-service, na época, né, ele vendia horrores. Eu, quando me mudei para essa casa, eu às vezes queria almoçar e eu nunca tinha como, porque eu sempre ligava para lá e nunca tinha vaga para sentar. Então a cozinheira, ela me fazia a gentileza de mandar entregar a minha comida, porque eu tenho, já contei aqui para vocês,
que eu não posso usar certas coisas, tinta de cabelo, maquiagem, porque eu tenho intolerância à lactose e à caseína. E a maioria desses produtos, eles contêm isso aí, né? Então, para a minha saúde, eu prefiro não usar. E aí, o que acontecia? Como eu tenho esse problema de alimentação, a cozinheira já sabia o que eu podia e o que não podia comer. E eu ligava para ela, às vezes eu estava trabalhando, tinha muitos mapas para entregar, e eu estava trabalhando e eu pedia que ela... tem vaga aí para eu descer, esticar minha perna e distrair um pouco a minha mente? Ah, não tem não, está lotado, tem fila lá do lado de fora. Então, via de regra, essa comida era enviada para minha casa. Raramente eu conseguia lugar para sentar. Pois bem, essa pessoa dona dessa empresa, ela não estava aguentando mais o tranco, o trabalho. Por quê? Porque na cidade que eu morava, existe a confecção, ela é um polo, ali tem um polo industrial muito grande, um polo têxtil, né? Na verdade, um polo têxtil. E ela tinha herdado dessa mãe essa confecção. E essa confecção, ela detinha 95% dos clientes da cidade. E ela não tinha intenção nenhuma de se desfazer dessa confecção, né? E o que ela resolveu sacrificar? O self-service, porque ela tinha que estar 7 horas abrindo a confecção, depois ela tinha que correr para o self-service, ela tinha que fazer compra, ela tinha que ajudar a fazer ali o que tinha que fazer, elaborar cardápio, uma correria danada, porque ela não conseguia pessoas honestas para trabalhar com ela. Colocou uns parentes, porque entrava muito dinheiro, né? E as pessoas começaram a pegar o dinheiro, e aí no final das contas ela resolveu administrar aquilo lá, só que ela não dava conta. Ela estava chegando cansada em casa, exausta, porque depois do self-service aquilo virava uma espécie de... Não era de bar, né? Mas não era bar, era uma outra coisa lá, uma denominação que agora não sei dizer, e tinha uma porcaria de um karaokê. Eu já até tinha dito para ela, arranca esse karaokê daqui. Mas o karaokê trazia as pessoas ali para ficar de tarde. E as pessoas ficavam cantando lá aquela porcaria, enchendo o saco dos outros, enchendo o saco da vizinhança com aquela porcaria, até quase 2 horas da manhã, que ela tinha que meio que expulsar as pessoas para ir embora para casa. Então, o marido tinha um emprego, trabalhava no Rio de Janeiro, os 2 filhos eram adolescentes, não tinham condições de ficar ali. E ela teve que sacrificar a empresa e vender. Passou o ponto. Quem comprou ficou hiper satisfeito, né? Era um casal de idosos que já tinham um certo traquejo com a questão de bar, de lanchonete, pronto, veio a palavra, né? Se transformava em lanchonete depois do self-service. E esse casal, eles trabalhavam juntos, era um casal de pessoas idosas, né? Que tinham seus 70 anos, e eles ficaram todos satisfeitos. Opa, vou encher minha mala de dinheiro. Por incrível que possa parecer, à medida que o tempo foi passando, os clientes foram sumindo. E o que acontece? O casal, quando comprou aquele ponto, quando eles compraram o ponto, eles não mexeram em nada. A princípio deixaram tudo lá, a pessoa que vendeu com tudo, e ela até ficou com a cozinheira. Mas, para surpresa, o negócio foi degringolando. O comércio foi degringolando, eles não conseguiam entender por quê. Não é? Até que no final de um ano eles já não conseguiam vender por dia nem 50 marmitas de comida, pratos, né? E aí eles resolveram passar o ponto, pau da vida, e nunca acreditaram no movimento que tinha aquilo ali. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Energia, né? Pessoas que têm uma energia ruim, pessoas que precisam trabalhar essa questão do seu mapa de numerologia, de conhecer os seus problemas, pessoas que trazem dívidas kármicas, e que essas dívida é dívida, gente, ela precisa ser cobrada. Então, às vezes, eu atendo pessoas que não se conformam com essa conversa da dívida kármica. Eu não me conformo de ter que pagar por aquilo que eu não lembro. O que eu vou fazer, gente? Eu sou apenas uma numeróloga, eu não sou dona do mundo, eu não sou dona do universo, entende? Então, assim, mas eu entendo que se você faz alguma coisa, você tem que pagar. Não é assim nesse mundo que a gente vive? Não é? Se você está andando na rua e, de repente, seu carro é apreendido, né, pela polícia, e as pessoas percebem que você não pagou o imposto, ou que seu carro não está em condições devidas de estar trafegando, ele vai para o depósito. E aí o que acontece, né? Você começa a partir dali uma longa história para retirar aquele carro dali. Por quê?
Porque é tanto trabalho, tanta coisa que você tem que fazer, porque para tirar aquele carro dali, você tem que pagar a multa diária e eles observam até os mínimos detalhes. Por quê? Porque, na verdade, o que está por trás daquilo ali é uma punição pedagógica para que você não cometa mais o mesmo erro. E na nossa vida acontece a mesma coisa, gente. Tudo que a gente faz de errado, não sei se vocês já repararam, cada erro que vocês têm, vocês cometem, a gente leva meses, anos para sair daquela situação. Anos a gente fica rodando em volta daquilo ali. Por quê? O universo está dizendo, não faça mais. Não caia mais nessa situação, porque senão você vai perder mais 4, 5 anos da sua vida rodando em torno disso aqui, tentando resolver. Às vezes é um homem que você bota dentro de casa, às vezes é uma mulher que você bota dentro de casa, às vezes é um filho que você bota dentro de casa, o cara entra dentro da tua casa com um problemão enorme e você não consegue se livrar da pessoa. Entende? E aí você fica naquele círculo, aquela roda de sansara que você não consegue, e vem outra, e vem outra, e vem outra. E isso vai comendo aquilo que você tem de mais importante, que é o seu tempo de vida. Cada ano que a gente passa, a gente tem uma coisa para fazer. Né? 35, 40 anos, 45, 48, a gente tem uma atividade que a gente tem que fazer. Em cada década que a gente passa, em cada ano que a gente passa. E à medida que a gente vive assoberbada de problemas, a gente deixa de aproveitar o que tem que aproveitar da vida. A gente deixa de usufruir aquilo que a vida tende a nos oferecer. Então, por exemplo, pessoas que vivem de futilidade, não é? Pessoas que vivem aí achando que a vida é sentar num sofá e ficar fazendo frases de efeito, repetindo, achando que o universo vai dar alguma coisa pra gente. Não vai. Sinto muito lhe dizer, não vai. O universo, ele é meritocrata. Você tem que trabalhar muito para conquistar aquilo que você deseja. Então você abre hoje uma empresa, né? Você abre uma empresa hoje, você começa a lutar para ser reconhecido nessa empresa. E aí você fica dentro de um círculo, rodando ali no universo, rodando, e esperando que alguém desista do seu lugar para o universo botar você sentado lá. Porque ninguém ocupa um lugar 2 vezes, ocupa o mesmo lugar numa cadeira só. Então eu costumo dizer, gente, quem marca lugar é bunda. Então às vezes eu tenho clientes que me procuram e me dizem assim, nossa, eu coloquei no Instagram numerologia e veio você, numerologia e prosperidade. Eu digo, graças a Deus, amém. Porque todos os dias eu marco meu espaço. Já viu lá aquele animal que levanta a patinha e mija naquele lugar? Então é assim que a gente tem que fazer. E quanto mais o tempo passa, quanto mais trabalho a gente tem, quanto mais responsabilidade nos é dado, mais trabalho a gente vai tendo. Então, nunca a gente vai deixar de trabalhar, porque é essa função que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que trabalhar. Então, essa conversa fiada que a gente vê aí nesses gurus financeiros, dizendo que trabalhar duro é crença limitante, senta no sofá e espera cair do céu, que você vai virar uma caveira e não vai chegar nada para você. Porque, infelizmente, é assim. Você tem que marcar o seu espaço no universo. Então, quando você escolhe uma empresa para trabalhar, uma empresa, digamos, de roupa, tá certo? Você tem uma empresa de roupa. E aí você começa a trabalhar naquela empresa. O que você começa a fazer desde o início? A marcar o seu lugar, marcar o seu território. Então, você começa a trabalhar, né? Começa a estudar, começa a trabalhar o marketing, começa a ver as melhores estratégias e você vai insistindo, e você está fazendo o quê, gente? Você está rodando em volta de um círculo, igual dança da cadeira. É exatamente assim, igual a dança da cadeira. Você está rodando em volta de um círculo, esperando alguém desistir do seu lugar. Alguém que, de repente, acha que trabalhou muito e que não deu resultado, né? Alguém que acha que sabe tudo e que perdeu o lugar para a modernidade. Então, a todo momento, as pessoas estão desistindo e a todo momento o universo está colocando as pessoas ali. Mas você tem que estar ali na roda. Você tem que fazer parte daquele círculo lá, que vai chegar uma hora que a sua cadeira vai chegar e você vai sentar. E aí você vai sentar naquela cadeira, amanhã ou depois você vai sentar numa cadeira maior, numa cadeira maior. E quanto maior a sua cadeira, mais responsabilidade você tem perante o mundo, perante o seu trabalho. Porque também, se você mijar fora do pinico, você perde tudo. Entendeu? Então, assim, quantas pessoas aí são depositárias de Deus que a gente conhece, né? Nasceram do nada, de repente enriqueceram e perderam tudo. Por quê? Utilizaram aquele dinheiro de uma forma errada. Não foi aquilo que Deus propôs para utilizar o dinheiro.
não é? E a pessoa vai e perde tudo. E é assim que funciona o universo. Então, a numerologia empresarial, ela é muito importante a gente ter fazer esse trabalho. Mas, saber como nós estamos e tentar equilibrar a nossa vida é a melhor situação, porque senão você vai desequilibrar. Você desequilibra um relacionamento, você desequilibra uma empresa, você desequilibra a sua casa. Quer dizer, o que adianta eu colocar toda uma vida aqui, harmonizar tudo no Feng Shui, fazer uma maravilha, e aí eu venho e jogo tudo a perder. Então, a gente precisa entender, né, que nós vivemos num mundo de 5%. Eu canso de dizer isso para as pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a física quântica que fala, a neurociência e a cabala. A cabala fala dos 10 véus que nos encobrem da luz maior e que a gente tem que tirar esses véus. E a gente vai retirando esses véus por intermédio do conhecimento. Então, se eu não quero estudar, se eu não quero viver de futilidade, se eu acho que a vida tem que rodar em torno do meu umbigo e as pessoas têm que fazer o que eu acho que é certo, cara, sinto muito lhe dizer, mas você vai passar uma pobreza e uma falta de estrutura muito grande na sua velhice. Porque tudo que a gente está plantando hoje, a gente vai colher na velhice, gente. Tudo nosso vai desembocar na velhice. É no momento que a gente está mais fragilizado. E aí a gente vê aquelas pessoas idosas na internet, aquelas pessoas idosas reclamando da vida, pessoas que estão lá em situações de miserabilidade. Vai ver o que ela fez na vida dela. Levanta a vida da pessoa e veja o que ela fez pela vida dela para aquilo ter chegado naquela situação. Então, a gente não tem que só olhar para aquilo, para facilidade, né? E não tem que acreditar nessa conversa fiada desses gurus financeiros que estão aí querendo papar o teu dinheiro, fazendo você comprar livro, repetindo coisas e se endividando, né? Achando que a vida se resume a isso. Que eu vou conseguir as coisas repetindo coisas, sentada no sofá, não vou. Então, é muito importante a gente ter esse instrumento, esse guia, né? Porque esse mapa, ele guia você naquilo que você precisa fazer. Ele mostra quem é você, ele diz aquilo que você precisa fazer nesse momento na sua vida para você obter sucesso. Se você não tem um mapa, você não sabe quem você é, você não sabe o que fazer, não sabe para onde correr, e aí começa você loucamente a bater num monte de portas, sem saber, e as portas não abrem, e você não consegue entender por quê, e aí você acaba desistindo de tudo, né? Então tem pessoas que acabam se entregando a medicamentos, porque elas não conseguem entender por que a coisa não funciona, não flui. Não pode fluir. Se você não sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, não é? Por que a outra cultura é mais próspera? Por que eles detêm de 54% a 58% da fatia do mercado financeiro? Porque ali não tem bobo. Né? A outra cultura, ela sabe que o dinheiro é a mola mexa desse mundo negativo que a gente vive. E se você não tem o dinheiro na mão, como é que você fica? Né? Como que você vai casar se você não tem condição de sustentar uma esposa? Como que você vai ter filho se você não tem condição de sustentar seu filho? Como você vai viajar, aproveitar esse mundo que a gente vive, né? Que é um mundo muito bonito, que o homem está destruindo ele, né? Pisa na terra e destrói tudo. Como que você vai aproveitar o mundo que você vive se você não tem dinheiro para isso? Então, o dinheiro é a mola mexa desse mundo que nós vivemos, né? E nós temos que correr atrás dele, sim. Nós temos que ter dinheiro, sim. Né? O dinheiro, ele é uma coisa positiva na nossa vida quando a gente utiliza essa energia positivamente. Por que eu não vou ter? Né? Eu tenho direito. Agora, o que eu tenho que fazer? Na verdade, como eu posso harmonizar a minha vida? Porque o dinheiro e a prosperidade, quando a gente fala dinheiro, a gente está falando prosperidade, ela vem com equilíbrio. Por que eu não estou ganhando dinheiro? Eu estou desequilibrado. É isso que você tem que entender. O dinheiro não vem para mim porque eu estou desequilibrado. A saúde não vem para mim porque eu estou desequilibrada. O relacionamento não vem para mim porque eu estou desequilibrada. A abundância não vem para mim porque eu estou desequilibrado. É isso. E a gente tem que procurar o quê? Equilibrar as nossas forças. E o único local que vai explicar isso a você é a numerologia. É um instrumento muito pouco conhecido, divulgado, porque não há interesse nenhum desse mundo que a gente vive, né? Dessas pessoas que estão aí comandando esse mundo loucamente, que esse instrumento seja divulgado, porque ninguém quer que você tenha autonomia. As pessoas querem que você padeça, não é? Que você sofra e que você fique ali se comportando igual gado numa boiada.
Então é isso, gente. Quem quiser fazer o seu mapa de numerologia, seja ele infantil, mapa de casal, seja um mapa familiar, que é muito importante. A gente vê ali os karmas familiares e no mapa familiar a gente vê os karmas e vê as tais maldições familiares, né? E o que a gente tem que fazer para consertar. Se essas coisas vêm de outra vida, se vem dessa vida, se fui eu que atraí nessa vida ou se fui eu que trouxe de vida passada para essa vida, o que eu posso fazer para harmonizar aquilo ali? O mapa empresarial muito importante, que a gente se coloque, que a gente conheça, que a gente se conheça, né? É importante. Ontem, por exemplo, eu atendi uma pessoa que fez muita reclamação sobre ela. Ela agendou o mapa comigo, né? E ela reclamou muito sobre ela. Eu disse, gente, nós precisamos conhecer a nossa natureza. Enquanto você não conhecer a sua natureza e não souber trabalhar com ela, e não achar a melhor alternativa para trabalhar com ela, você vai passar a vida inteira frustrada e insatisfeita. Porque a gente não é igual ao vizinho. Eu não sou igual ao meu vizinho, eu não sou igual ao meu filho não é igual a mim. Então a gente tem que usar a estratégia melhor para que a gente, não é? O que acontece com o disléxico? Né? Eu sou professora. O disléxico, ele não consegue, ele tem dificuldade para escrever. Ele tem essa dificuldade. O que ele tem que fazer? Ele tem que achar a alternativa melhor para ele compreender as coisas. Então, cabe a cada um de nós saber as nossas forças positivas e as nossas sombras. E Jung, ele falava isso, né? Que se você se recusa a olhar para a sua sombra, você nunca vai crescer. Se você recusa a estudar e a procurar saber quem você é, você nunca vai crescer. Não é? Então, quem quiser fazer esse mapa, quem tiver interesse nele, vocês me procurem pelo WhatsApp para que eu possa conversar com vocês, explicar, né, direitinho como eu trabalho, passando aí alguns depoimentos de clientes que já fizeram comigo, e vocês vão, em primeiro lugar, vocês vão se surpreender, né, diante do resultado, porque as pessoas não esperam o que elas vão receber, né? Muitas vezes a pessoa nem imagina que ela seja tudo aquilo que está ali no mapa. Por quê? Porque ela vive com uma venda de 5% limitada aos 5 sentidos. Ela não consegue enxergar um palmo à frente dela. Tá certo? Logo mais eu volto lá para umas 6, 7 horas, né? Eu volto aqui para falar sobre outro pedacinho aí da numerologia. Quem quiser me ouvir, né? Obrigado aí pela atenção de quem ficou aí disponível até agora, tá? Paz profunda, e qualquer coisa eu atendo aqui pelo WhatsApp no telefone 21 966865074. 21 966865074. É só deixar ali que a hora que eu tiver uma pausa no meu trabalho, que eu parei agora para falar com vocês, eu vou e atendo, tá certo? Paz profunda a todas e obrigada aí quem ficou até o final. Agora vamos pelejar aqui para desligar essa parada. Eita. Como é que desliga o trem aqui?